Convidar os amados irmãos para que abram as suas Bíblias em Mateus capítulo 27 e o verso de número 22. Hoje nós vamos refletir sobre o contexto da prisão de Jesus, a morte e também a ressurreição do nosso Deus. Diz o texto assim: Disse-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. A multidão gritou essas palavras. João, ele relata muito bem esse episódio, tudo que aconteceu com bastante detalhe. Especialmente quando Jesus fez a oração sacerdotal aos seus discípulos. Jesus então atravessa um vale chamado Vale de Cedron e entrou num bosque chamado Oliveiras. E Judas conhecia aquele lugar, Jesus frequentava aquele lugar, que era o Jardim das Oliveiras. E Judas havia recebido dos principais sacerdotes e também dos fariseus. Observa, irmãos, ele era um dos discípulos de Jesus. E ele recebe um destacamento de soldados e alguns guardas do templo para acompanhá-lo até o jardim. Até o jardim. Então eles chegaram ao bosque onde Jesus estava, depois de fazer a oração sacerdotal. Judas chega com esse destacamento de soldados, de guardas. Esses homens chegaram ao bosque com tochas, chegaram ali com lanternas, chegaram ali com armas, mas Jesus sabia o que ia acontecer naquele momento e foi ao encontro deles. Jesus já sabia que esses soldados, guardas e o próprio Judas, quando encontra Jesus, Jesus olha em seus olhos e diz a Judas: amigo, a que vieste? Ele trata o traidor. Imagine o olhar de Judas olhando para Jesus e recebendo essa palavra: amigo, a que viestes? Ele trai a Jesus com um beijo. O texto de João diz que Jesus faz uma pergunta: a quem vocês estão procurando? E eles respondem: a Jesus o Nazareno. E Jesus diz: sou eu. E quando Jesus disse: sou eu, todos recuaram e caíram para trás. Caíram no chão. João relata isso, que ao ouvir a voz, sou eu, aqueles guardas, aquele destacamento, aqueles homens caem no chão. E Simão Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco. Malco era servo do sumo sacerdote. E Jesus disse a Pedro: Pedro, guarde sua espada, meu pai me deu. Bainha, acaso não beberei o cálice
que meu Pai me deu? Jesus, em outras palavras, estava dizendo: eu vim para isso. Ninguém tira a minha vida, eu a dou para resgate de muitos. Não são guardas, não são romanos. Eu dou a minha vida. Então os soldados e seu comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Então observemos, irmãos, estes detalhes antes da morte de Jesus, ainda ali no jardim das oliveiras, no Getsêmani. Depois desse episódio, Pedro nega Jesus, é interrogado pelo sumo sacerdote, os dois, Anás e Caifás. Caifás foi quem tinha dito aos outros líderes: é melhor que um homem morra pelo povo. Caifás era o sumo sacerdote, e ele disse essas palavras: é melhor que um homem morra pelo povo. Então o julgamento de Jesus diante de Caifás terminou nas primeiras horas da manhã. Então tudo isso havia começado na quinta-feira, varou a madrugada, esse julgamento de Caifás terminou nas primeiras horas da manhã, e em seguida Jesus foi levado para o palácio do governador romano chamado Pilatos. Na parte da manhã de sexta-feira, os acusadores de Jesus não puderam entrar quando Jesus entra na presença de Pilatos. Por que que eles não podiam entrar na presença de Pilatos? Porque eles se contaminariam e não poderiam celebrar a Páscoa. A Páscoa seria celebrada então no sábado. Então o governador Pilatos foi até a eles e perguntou: qual é a acusação contra este homem? Por que que esse homem está diante de mim? Qual é a acusação que vocês têm contra esse homem? E eles responderam: não o teríamos entregue ao Senhor se ele não fosse um criminoso. Essas foram as palavras dos líderes, entregando a Cristo, a Pilatos, como um criminoso. E Pilatos disse: então levem-no embora e julguem-no de acordo com a lei de vocês. Pilatos não queria se envolver nesse episódio, nesse fato, nesse acontecimento. Ele não queria interferir na lei dos judeus, ele era romano. Então ele disse: levem esse homem embora, façam o que vocês entendam aí pela lei de vocês. E eles responderam a Pilatos: só os romanos têm direito de executar alguém. Os líderes judeus responderam essas palavras a Pilatos: não podemos fazer nada, porque só os romanos podem executar. Então Pilatos, diante dessa situação, entrou novamente ao palácio e ordenou que trouxessem Jesus. Está tudo bem aí, irmãos? Estão acompanhando, né? Ele ordena que trouxessem a Jesus novamente e faz um interrogatório. Ele pergunta a Jesus: você é o rei dos judeus? E Jesus responde: essa pergunta é sua ou outros lhe falaram a meu respeito? E Pilatos retruca com a resposta de Jesus. Ele diz: acaso sou judeu? Por acaso eu sou judeu? Seu próprio povo e os principais sacerdotes o trouxeram a mim para ser julgado. Por que que eles trouxeram você a mim para ser
julgado, o que é que você fez? Essa foi a pergunta de Pilatos, o que é que você fez? E Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Meu reino não procede deste mundo. Glória a Deus. E isso intrigou mais ainda Pilatos, que era o governador. E ele faz uma outra pergunta a Jesus: então você é rei? Você é rei? Você está dizendo que o seu reino não é desse mundo? Então você é rei. E Jesus responde a Pilatos: você é quem diz que sou rei. Você é quem está dizendo. De fato, olha a resposta de Jesus a Pilatos. Jesus aqui está diante de Pilatos, o governador romano. De fato, nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade ouvem a minha voz. Aí Pilatos, intrigado com essa resposta de Jesus, ele faz uma nova pergunta: o que é a verdade? O que é a verdade? E Jesus fica quieto. Pilatos estava diante da verdade, porque Jesus, certa feita, ele pronuncia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Glória a Deus! Ele é a verdade. Hoje nós estamos aqui, amados, diante da verdade, diante de Jesus, diante de sua palavra. Pilatos estava diante da verdade. Pilatos estava diante do Criador dos céus e da terra, do sustentador de tudo. Paulo, ele cita algo que é muito impressionante. Ele disse que todas as coisas foram criadas, foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas subsistem por ele. Irmãos, essa palavra subsistir, se você pegar um átomo, uma pedra, que é constituída ali de átomos, ela só tem aquela forma, aquele formato, e ela só existe daquele jeito, porque ele quis assim. A minha vida, nós fomos formados, porque ele quis assim, ele nos formou assim. Todas as coisas existem por ele e para ele, foram criadas por ele e para ele. Ele é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pilatos, intrigado ainda com Cristo, ele sai outra vez para conversar com os líderes, aonde estava o povo, e ele declara, os irmãos podem observar no livro de João, ele declara: ele não é culpado de crime algum, mas vocês têm o costume de pedir que eu solte um prisioneiro a cada ano. Na Páscoa, no evento da Páscoa, é solto um prisioneiro todos os anos. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Na entrevista ele já entende, né? E ele fala: vocês querem que eu solte o rei dos judeus? E eles gritam: não, esse homem não. Então quem é que vocês querem que eu solte? E a multidão, influenciada pelos líderes religiosos, gritam: queremos que seja solto Barrabás. E Barrabás, irmãos, o texto diz que ele era um criminoso,
Mas a multidão, influenciada pelos líderes religiosos, já combinado ali, na presença de Pilatos, gritam: solte Barrabás. Então Pilatos mandou açoitar Jesus, mandou esbofetear Jesus, mandou bater em Jesus. E os soldados fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça, e depois puseram nele um manto vermelho e zombaram dele, dizendo: salve, Rei dos Judeus. Começou uma zombaria terrível: salve, Rei dos Judeus, e batiam em seu rosto. A partir daquele momento eles esbofetearam a Jesus. Mas a palavra de Deus diz em Isaías que, como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Glória a Deus. Ele suporta a dor, ele suporta a zombaria, porque ele tinha um propósito, amados, de redimir, de salvar e também de perdoar uma geração que precisava. Glória a Deus, glória a Deus. Ele foi escarnecido, zombado, bateram, açoitaram Jesus. E eles gritavam: salve, Rei dos Judeus. E batiam muito em Jesus. E Pilatos saiu novamente e disse ao povo: agora vou trazê-lo aqui para vocês, para que fique bem claro. Então ele diz novamente ao povo: eu considero esse homem inocente. Eu considero esse homem inocente. Então Jesus saiu da presença de Pilatos com a coroa de espinhos e um manto vermelho. E eles ouviram da boca de Pilatos: vejam, aqui está o homem. E quando os principais sacerdotes e os guardas do templo ouviram, começaram a gritar: crucifica-o, crucifica-o, crucifica. Pilatos lava as suas mãos e entrega Jesus para aqueles homens, para que ele fosse crucificado. Mas ele repete mais uma vez e diz: levem, eu entrego a vocês, mas eu o considero inocente. E os líderes judeus responderam pela palavra de Pilatos: pela nossa lei, ele deve morrer, pois chamou a si mesmo de Filho de Deus. Então ele deve morrer. A nossa lei proíbe que alguém se auto-intitule Filho de Deus. E quando Pilatos ouviu essa frase por aquelas pessoas, ele ficou mais amedrontado, ele ficou com medo. E levou Jesus de volta para dentro do palácio e lhe perguntou: de onde é que você vem? E Jesus não respondeu nada. Por que você nega se falar comigo? Jesus não fala nada, suporta tudo e se nega a falar com Pilatos. E Pilatos, nessa conversa com Jesus, ele ainda faz essa declaração: você não sabe que tenho autoridade para soltá-lo ou para crucificá-lo? E Jesus responde a Pilatos: você não teria autoridade alguma sobre mim se essa não lhe fosse dada de cima. Ninguém tem autoridade sobre Cristo. Ninguém. Você não teria autoridade sobre mim se essa autoridade não fosse dada de cima. Portanto, aquele que me entregou a você tem um pecado maior. Ele estava dizendo:
o teu pecado é menor do que o pecado daqueles que me entregaram a mim. O pecado deles é maior. Então, Pilatos ainda tenta libertar, mas os líderes judeus gritaram ainda mais forte. Fizeram uma pressão terrível contra o governador Pilatos. E eles disseram: se o Senhor soltar esse homem, não é amigo de César. Se não fizer o que nós queremos, a sua situação diante do imperador em Roma ficará complicada. Quem se declara rei se rebela contra César, se rebela contra o imperador. E esse homem está se declarando rei. Então Pilatos lava as mãos. Ele sai fora. Ao ouvir isso, trouxe Jesus para fora novamente e se sentou no tribunal, numa plataforma, amados irmãos, chamada pavimento de pedras. Ele senta nesse pavimento de pedra, que em aramaico significa, que é chamado de Gábata. E era por volta do meio-dia. Veja que a manhã toda já tinha passado. Muitas coisas já tinham acontecido. E esse fato, até agora, era por volta do meio-dia, que era o dia da preparação para a Páscoa. E Pilatos disse ao povo: vejam, aqui está o seu rei. E a multidão gritou: fora com ele, não queremos, crucifique-o. E os principais gritaram: não temos outro rei. Imagina, irmãos, os judeus, os líderes e o povo influenciado, que queriam libertação, que queriam algo novo, mas disseram: não queremos outro rei além de César. E Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. E Jesus passa então a carregar a sua cruz. Ele foi ao local chamado Caveira, que em aramaico é Gólgota. Ali eles o pregaram na cruz. Eles pregaram Jesus na cruz. E Jesus foi crucificado ali com mais duas pessoas. Jesus no meio e mais dois criminosos que mereciam, na lei deles, a crucificação. E Pilatos colocou no alto da cruz uma placa que dizia: Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. Mas isso intrigou também o povo e os líderes. Veja o que eles disseram e foram falar com Pilatos, porque Pilatos escreveu em aramaico, em latim e em grego esta frase: Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. E eles queriam que Pilatos mudasse a frase. Eles disseram a Pilatos: muda para ele disse, eu sou o rei dos judeus. Então a pressão era muito forte. Até na placa, na inscrição da placa, a influência era muito grande. E Pilatos respondeu aos líderes e também ao povo: o que escrevi, escrevi. Está feito. Está feito. Então os soldados crucificaram Jesus, repartiram as suas roupas em 4 partes, uma para cada um deles. Também pegaram a sua túnica, mas ela era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo, e por isso disseram: em vez de rasgá-la, vamos tirar sortes para ver quem ficará com ela. E isso, na realidade, amados, se cumpriu o que diz a Escritura: repartiram minhas roupas entre si e lançaram sortes por minha veste. E foi então o que eles fizeram. Então, perto da cruz, ali nesse momento, estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. E quando Jesus viu
a sua mãe ali ao lado do discípulo de João, o discípulo que ele amava, disse: mulher, esse é o seu filho. E ao discípulo ele disse: esta é a sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo recebeu a mãe de Jesus em sua casa. E Jesus sabia então que a sua missão havia terminado. Havia terminado. Agora observe bem, irmãos. Para cumprir as Escrituras Sagradas, Jesus, ele toma uma atitude antes de sua morte. Ele diz, na cruz, já pregado na cruz, ele diz: eu estou com sede. Eu estou com sede. Eu estou com sede. E eles ouviram. E havia ali perto uma vasilha com vinagre. E eles ensoparam uma esponja no vinagre e colocaram o vinagre na ponta de um caniço de sopo e ergueram até os lábios de Jesus. Que maldade, irmãos. Vinagre, uma pessoa que está com sede, querendo beber água, prestes a dar o seu último suspiro. A maldade daqueles homens era terrível. Pegaram aquela cana, aquele caniço de sopo, e injetaram na boca de Jesus vinagre. E Jesus disse, naquele momento: está consumado. Glória a Deus. Está consumado. O sofrimento foi tanto, irmãos. Ele brada naquela cruz, inclina a cabeça e entrega o Espírito. Aquele dia, amados, era o dia da preparação, e os líderes judeus não queriam que os corpos ficassem pendurados ali até o dia seguinte, que seria um sábado muito especial, porque era a Páscoa. Aqueles corpos não poderiam passar para o outro dia. E eles, preocupados com aqueles corpos ali na cruz, era o dia da preparação, e os líderes judeus não queriam que os seus corpos ficassem pendurados ali. Por isso pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e removê-lo. Então Jesus entrega o Espírito. Os dois ainda não estavam mortos, mas receberam o castigo, mas ainda não estavam mortos. Pilatos autoriza os soldados, vieram e quebraram as pernas dos dois homens crucificados com Jesus, mas quando chegaram para quebrar as pernas de Jesus, viram que ele já estava morto, e não quebraram as suas pernas. Mas tem um detalhe aqui: havia uma promessa, que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Quando viram que ele já estava morto, os soldados, então apenas tiraram. Ainda não, ainda aconteceu algo que eu quero falar aqui para os irmãos. Eles viram, não quebraram as suas pernas, e ainda tem um detalhe que eu preciso falar, esse detalhe, antes, do sepultamento de Jesus. Um dos soldados verificou que ele estava morto, mas não se contentou. O que ele fez? Ele furou seu lado com uma lança. E no mesmo instante, a Bíblia diz que correu sangue e água. Sangue e água. Ele já estava morto, coroa de espinhos, esbofeteado, muito castigado. Deram vinagre ao invés de água. Ele brada, ele entrega o seu espírito, ele morre.
Não se conformando, os soldados olham, verificam, não quebram os seus ossos, mas pegam uma lança e enfia na parte aqui, lateral, entre as costelas aqui, provavelmente até chegar ao coração, né? A lança, para atingir o coração. Enterra aquela lança, provavelmente até dá uma dobrada assim, e a Bíblia diz que corre sangue e depois água. Não tinha mais sangue para descer, corre água. Jesus verteu todo o seu sangue para remir dos nossos pecados, para nos resgatar. Sangue inocente, sangue puro, imaculado, porque ele não tinha pecado. Você pode glorificar? Ore calabash. Glória a ti, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Glória a ti, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. E as Escrituras dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, desse acontecimento, já estava morto, totalmente morto, José de Arimateia, que tinha sido discípulo secreto, não aparecia, por causa da liderança. Se ele se manifestasse como discípulo de Jesus, provavelmente seria morto, mas era um discípulo secreto. E ele, a Bíblia diz, o livro de João, os irmãos podem observar, capítulo 19, 20, ele temia a liderança dos judeus, e ele servia a Jesus secretamente. Pediu, aí agora ele se revela, ele pede a Pilatos o corpo de Jesus. Ele tira o corpo de Jesus da cruz, e Pilatos dá permissão, e José de Arimateia, ele veio e levou o corpo de Jesus, e o corpo ficou com ele. E aparece uma outra figura, irmãos, aparece uma outra figura que também foi ter com Jesus à noite. Os irmãos se lembram? Cadê, irmãos? Quem foi ter com Jesus à noite? Nicodemos. Então, se unem agora José de Arimateia e Nicodemos. Nicodemos, aquele homem que foi conversar com Jesus à noite. Nicodemos, a Bíblia diz que ele trouxe aproximadamente 35 litros de óleo perfumado, feito com mirra e também com aloés, segundo os costumes judaicos de sepultamento. Envolveram o corpo de Jesus em lençóis compridos de linho. Eles envolvem duas figuras, José de Arimateia e Nicodemos. Pegam o corpo de Jesus e começam a tratar com óleo precioso. 35 litros de óleo. E também ele envolve o corpo de Jesus com lençóis compridos de linho, juntamente, logicamente, com essas especiarias. E o local da crucificação ficava muito próximo, ficava próximo a um jardim onde havia um túmulo novo, que também a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, esse túmulo nunca havia sido usado, como era o dia da preparação para a Páscoa, e uma vez que o túmulo ficava perto, então sepultaram Jesus ali, naquele túmulo novo. Eu estive lá nesse lugar, é muito emocionante. Então João relata, amados irmãos, no capítulo 20, que no primeiro dia da semana, bem cedinho, veja, sexta-feira aconteceu tudo isso, até antes da tarde, tiraram o corpo, sepultaram o corpo de Jesus, e passaram então, final de sexta, sábado, domingo, e a Bíblia diz, em João capítulo 20, que no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, bem cedinho,
enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. E correu e encontrou Simão e Pedro e o outro discípulo que está lá, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram, onde o colocaram. Então Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho. E aqui há algo muito interessante, irmãos. Ele viu as faixas de linho, mas não entrou. Mas Pedro entrou, ele chegou depois, entrou e também viu as faixas de linho. E ele notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O pano que estava envolvendo, a cabeça de Jesus, estava dobrado e colocado à parte. Dobradinho. Ele já havia ressuscitado, ele pegou o pano, dobrou bonitinho, Sabe quando você levanta e dobra o lençol, a coberta e etc. Dobrou bonitinho e colocou à parte ali. Na cultura judaica tem uma mensagem a respeito disso. Quando a pessoa ela faz uma visita a uma casa ou algum hotel, algum local que ele se instala, se ele gosta daquele lugar, ele dobra o lençol, dobra a coberta e coloca à parte. Quando a pessoa que recepcionou o visitante entra naquele quarto e vê que o lençol está dobrado ali, ele já começa a pensar o seguinte: ele gostou, saiu e em breve voltará. Jesus, ele gostou de mim e ele gostou de você, e em breve ele voltará. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor? Glória a Deus. Se é para aplaudir, aplauda com força. Glória a Deus. Ele voltará para resgatar, para levar a sua igreja, para estar para sempre consigo. E isso é maravilhoso, irmãos. O verso 8 diz que o discípulo havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou, viu e creu. E o verso 9 diz que até então não haviam compreendido as Escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Então, até aquele momento, irmãos, eles ouviam muito, estudaram as Escrituras, mas não havia eles passaram 3 anos com Jesus, mas não entenderam a mensagem completamente. Jesus falava por parábolas para que ele depois explicava para que eles pudessem compreender. Quando os discípulos entram no túmulo, viram aquilo, a Bíblia diz que eles então passaram a crer. A crer. Glória a Deus. E voltaram para casa. Mas Maria estava do lado de fora do túmulo. Ela estava chorando. Ela se abaixa, olha para dentro e vê 2 anjos vestidos de branco sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. E os anjos lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, não sei onde o colocaram. Então
Ao virar para sair, viu alguém em pé. Quem era? Era Jesus. Mas ela não o reconheceu. E Jesus faz a seguinte afirmação, ou pergunta para Maria: mulher, por que está chorando? Ele perguntou: a quem você está procurando? Pensando ela que fosse o jardineiro, disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. E Jesus fala para Maria, 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 no verso 16. E ela se voltou para ele e exclamou: Rabone, que quer dizer mestre. E Jesus lhe disse: não se agarre a mim, pois ainda não subi para o meu Pai. Está lá. Não subi para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Glória a Deus. E Maria Madalena correu e encontrou os discípulos e disse-lhe: eu vi o Senhor. E contou o que Jesus havia falado. Ela ouviu a voz de Jesus falando Maria. Aí ela entendeu que era o Cristo. Ela sai e vai espalhar essa notícia aos seus discípulos, aos discípulos de Jesus, que ela o tinha visto, que ela o tinha conversado com ele. E lá para o entardecer, amados, daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus, e de repente Jesus surgiu do meio deles e disse: paz seja com vocês. Você já imaginou essa cena? Os discípulos reunidos, no domingo à tardezinha, Jesus entra naquela sala. Que corpo maravilhoso e glorioso, transcendental, não sujeito mais à matéria, porque ele se apresenta diante dos seus discípulos e diz, por isso nós cumprimentamos, a paz do Senhor, irmãos, não é? Paz seja convosco. Enquanto ele falava, mostrou-lhe as feridas nas mãos, em suas mãos e no seu lado. Ele estava ali conversando com os discípulos e mostra-lhes as feridas. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. E Jesus disse aos seus discípulos: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Vocês não podem mais ficar parados. Vocês precisam trabalhar. A palavra de Deus diz que o Senhor soprou sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. E disse: se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles serão perdoados. Se não perdoarem, eles não serão perdoados. Porém, um dos discípulos, quem, amados? Não estava presente. Só ouvi uma pessoa falando. Meus amados irmãos, hein? Um dos discípulos não estava presente e era Tomé. Tomé não estava presente. E Tomé tinha um apelido. Qual era o apelido de Tomé? Dídimo, que significa gêmeo. Gêmeo. Dídimo, que significa gêmeo. Dídimo de 2, né? Chama gêmeo. Então ele não estava com os outros discípulos quando Jesus surgiu no meio deles. E quando Tomé recebeu a notícia que os discípulos haviam visto o Senhor, ele disse: não acreditarei se não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, e não puser os meus dedos nelas, e minha mão na marca em seu lado. Não acreditarei.
mesmo ouvindo dos seus irmãos, dos seus amigos, dos discípulos, de Maria, ele disse que não acreditaria se ele não visse. Porém, amados, passaram-se 8 dias. Quantos dias? 8 dias. Então, domingo, passou mais 8 dias. Os discípulos estavam reunidos novamente. E dessa vez, quem estava junto? Tomé. Tomé estava presente, irmãos, com eles. E as portas, da mesma forma, estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Glória a Deus. Jesus se apresenta, veja como Ele é o príncipe da paz. Ele quer que eu e você tenhamos paz. Todas as vezes que Ele se apresentou aos seus discípulos, Ele cumprimentou os seus discípulos com a paz. Ele disse: chama Tomé à parte e diga: Tomé, vem aqui, ponha o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Ponha a sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Seja crente, Tomé. E Tomé grita: meu Senhor e meu Deus. E Jesus lhe disse: você crê porque me viu? Bem-aventurado, felizes são aqueles que creem sem ver. Nós não precisamos ver, irmãos, nós precisamos crer. Ele ressuscitou. E Ele está presente aqui, essa noite, e Ele está dizendo: paz com você, seja contigo, irmão. Glória a Deus. Felizes são aqueles. Nós precisamos acreditar na palavra de Deus, não preciso ver. Eu preciso crer que Ele é o Deus, é o Salvador, é o Senhor da minha e da sua vida. Glória a Deus. E é por isso que nós estamos aqui essa noite adorando ao Senhor. E o verso 30, para finalizarmos, irmãos, diz que os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados nos livros, em João, Mateus, Marcos, Lucas e etc. Jesus realizou muitos milagres. E o verso 31 diz que estes, porém, são registrados para que vocês creiam. Verso 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ele quer que cada um de nós tenhamos vida em seu nome. Por isso é necessário a fé. É através da fé que nós cremos nessa palavra e esperamos a sua volta. Jesus voltará. Que cada um de nós, irmãos, estejamos prontos. E a pergunta é essa: que farei de Jesus chamado o Cristo? Que farei de Jesus chamado o Cristo? Ouvindo tudo isso, eu vou deixar de crer ou eu crerei? Eu vou me posicionar como Pilatos, que lavou as suas mãos e saiu fora? Ou eu vou colocá-la dentro do meu coração, crer para ter a vida eterna? Que essa mensagem fique guardada no seu coração e que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Deus abençoe cada um dos irmãos em nome de Jesus.